Então, vamos lá. Vamos primeiro explicar o que é o I Ching, o livro das mutações. Não se tem registro histórico de como foi que ele surgiu. Até hoje, eu pertenço a uma lista internacional de escritores do I Ching, de estudiosos a longas datas, porque eu cheguei até ao taoísmo e até a alquimia interna taoísta por causa do I Ching, que eu estudo desde os 20 anos, e eu tenho 74 anos. Então, o I Ching foi meu pai, ele me guiou desde que eu estava saindo da adolescência, entrando para a idade adulta, e assim que eu casei, meu marido era físico nuclear, uma jornalista do Rio me mandou esse livro dizendo, ela tinha passado um tempo na minha casa na Bahia, eu morava na Bahia, e ela me enviou o livro das mutações dizendo, é a sua cara, é tudo que você e seu marido discutem. Eu estou mandando de presente para você. O primeiro livro do I Ching, traduzido para a língua portuguesa, só surgiu em 84. Isso que eu estou falando para vocês é 1973. Então, se eu não falasse francês, nem meu marido, a gente falava bem francês e inglês, jamais teria oportunidade de ler esse livro, porque só tinha em inglês ou em francês. Em inglês eu tinha estudado nos Estados Unidos, tudo bem. Francês, fora na escola, também estudei em Paris e conseguiria compreender tudo aquilo, que é bastante complexo para quem jovem ainda foi criada nesse mundo de fora, penetrada nas leis que regem a natureza, que são as leis das mudanças. Falando isso, não se tem também o histórico. Tem o histórico da dinastia Han, que é de 200 e poucos antes de Cristo. Aí você tem um histórico das escolas de Confúcio, as escolas do Van Bi, e vários outros estudiosos do I Ching que se dedicaram nessa época a fazer o escopo do que hoje é o livro das mutações. Cada um compreendendo pelo seu viés, mas sempre, sempre dedicados a isso e compondo os textos, a linguagem do I Ching, porque não havia, quando ele começou essa parte. A semana passada me mandaram na lista Open Hexagram, é uma lista internacional, um texto sobre, na época paleolítica, eles encontrando ossos marcados com consultas do I Ching, ossos humanos. Quando eu vi aquilo, aí eu percebi o que é que resta quando a gente morre da nossa genética, que pode dizer a idade que você morreu, que pode dar informações sobre que raça você era, e tudo mais, que doenças você teve. São os ossos dentro dos códigos do DNA já descobertos pela ciência. Então, quando isso veio à minha mão, de que, na era paleolítica, eles já pegavam os ossos e marcavam nele risquinhos que simbolizavam esse movimento da energia. Então, uma linha inteira do I Ching significa que a energia está passando, a Yang, ela está em movimento. Uma linha aberta, o contato se interrompeu, tem um lap entre o fio que passa e depois ele que continua lá. Então, são as duas polaridades da natureza, a força positiva e o polo negativo. As linhas, elas são muito isso. E tudo parte de onde? De uma fonte única de energia, que é um pontinho. Se você for aos primórdios ilustrativos do I Ching, você vai ver que uma bola, um círculo fechado, é o símbolo da energia primeira, da fonte de todas as energias. Quando no centro desse círculo se concentra a energia, vai começar o movimento, como tem na nossa batida do coração, e surge o quê? O Tai Chi, aquela forma do centro que vocês, se olharem bem, é um feto. É como uma criança, quando está sendo formada na barriga da mãe, ela tem aquela forma, parece um peixinho, né? Com um ponto só, que são os olhos. Então, o Yin e Yang se forma através dessa pulsação. Um está aberto, o outro está fechado, depois eles mudam, um abre, o outro fecha. E nosso coração repete isso.
ok? É a coisa mais linda do mundo quando você vai para a simplicidade. É interessante no taoísmo, é que muita gente, eu conheço muitos pomposos dentro do taoísmo, sabe? Eles usam o córtex, né, a parte mental, e se sentam numa arrogância que eu entendo o Xing. Mesmo nessas listas internacionais, haviam brigas enormes. Eu era a única mulher com 280 PhD de várias áreas da ciência, e todos queriam botar o Xing no bolso. A grande discussão dessa lista era: eu quebrei o código do Xing, eu quebrei o código do Xing. Eu digo, filho, se você conseguir isso, você é Deus. Não dá, porque o Xing não é um conhecimento intelectual, gente, ele está na vida. Ele representa as leis que formaram a nós, o céu, as plantas, tudo que existe em 5 fases de energia, que isso só foi descobrir lá no taoísmo, do programa de alquimia interna taoísta, que as leis da natureza passam por 5 fases. Uma fase que coleta a energia, né? Coletou. A segunda que vai gerar, como se fosse uma grande central de energia. A terceira que vai estabilizar, porque nenhuma energia vindo lá das fontes, das grandes hidrelétricas, entra na sua casa sem um transformador. Depois que transforma e equilibra essa coisa toda, aí vem, coleta, distribui, estabiliza, aí ela fecha de novo, que é na parte de contração para começar um novo ciclo. Olhando sua mão, você vai ver que aqui eu recolho, tá? Distribuo, e depois eu equilibro, e por último vai para o nosso pulmão para ele fechar de novo. A batida do nosso coração, o dia e a noite, o sol e a lua, o homem e a mulher, o sim e o não. Aí tem uma coisa. Isso, se você penetrar profundamente nesse movimento universal, você é um sábio. Mas tem o contraponto disso, o certo e o errado. Esse é o certo e esse é o errado. Esse que nossa mente julga e participa, e a gente acha que o sábio é aquele que escolhe o certo o tempo todo, jamais. O certo e o errado tem que existir, o yin e o yang, a violência e a passividade. É o equilíbrio e a harmonia que está no centro, é que é a grande resposta para a compreensão das leis de mudança. Isso você não pode parar. Onde é que isso não lhe afeta? Pega um 8. Deita ele, o símbolo do infinito. Qual é o ponto dele que não se move? Esse está rodando. A Lua faz esse movimento em todas as fases dela. Depois ela desce. O de cá está descendo e agora sobe. Onde nada se muda e se encontra? No centro do 8, deitado. Aí o taoísmo vai e diz: a solução e a sabedoria é ir para o centro. E onde está o centro do seu corpo? Umbigo. Deus deixou um alvo lá. Atrás do umbigo tem um olho que tudo vê. Atrás do umbigo tem um conhecimento que não passa pelo córtex. E eles descobriram agora o sistema polivagal, que vai pelos nossos sentidos, nos faz comunicar com a vida e desce até o nosso ventre e dá a saúde ou a doença dos seus órgãos, a depender da emoção negativa ou positiva que você cultiva. Isso bem entendido, eu só fui aprender depois de 50 anos de estudo no Xing, dentro da alquimia interna taoísta. E ele é um oráculo muito orgânico, muito diante do que a natureza mostra a você e do que sua vida, sua idade. No curso que eu vou dar do Xing, eu vou mostrar como a gente vai do hexagrama 1, 64. E por que 64? Lembra quando eu falei do 8? 8 vezes 8, 64. São 64 situações de mudança com 11.200 e alguma coisa, que eu não sou boa de número, de possibilidades diferentes
de atuação dele quando ele conversa com você, numa resposta que ele vai lhe dar. Então, o I Ching é um livro divino. E o que as pessoas têm muito medo dele, as crentes, é porque ele coloca a divindade dentro de você, assim como a alquimia interna taoísta programa seu corpo para que o divino caminhe nesse 8 deitado, nas 64 situações que a natureza já mostrou. Nós vamos ter 1h30 de conversa. Eu estou passando para vocês a essência da minha vida, a essência de tudo aquilo que eu vivi e que me transformou na pessoa que eu sou, boa e má, dentro do equilíbrio. Que hora que você é má? É quando você quer comer e o milho não deu. O milho está lá, não é a época dele. Aí vem o que a gente chama de uma revolta que criou nas igrejas os demônios e aquela coisa. Todos nós temos um demônio dentro que desafia as leis da natureza e segue parâmetros que essa civilização que morre nos ensinaram. Tipo, tem que casar. O homem pode ter um monte de mulher, você não. As mulheres estão se revoltando agora porque toda essa civilização onde a gente vive, essa política de direitos e deveres externos, estão todas baseadas no preponderância do Yang. E o Yin se recolha. Mas ele tem uma mulher dentro. Nós temos um homem dentro. Como fica esse lado, né, de compensação desse feto ali do Tai Chi, quando ele é renegado à escuridão? Assim também como o lado lá escrito daquele feto preto, que à noite é considerado mal, o escuro. E o lado branco do lado de cá é o bem, é o que eu quero para mim. Equilíbrio e harmonia é a lei da natureza. Ela não faz esse tipo de julgamento que nosso córtex trabalha com o certo e o errado. O sistema polivagal, com equilíbrio e harmonia, ele quer que nossa mente desça mais profundamente até o solo e sinta-se você humano como um homem pisando na terra e com a cabeça no céu. Quando nós ganhamos 2 pés e passamos a ficar na horizontal e a andar assim, nós nos transformamos num elo de ligação capaz de receber o Yin, receber o Yang e partir para o centro. Ele vai se movimentando até que ele vira uma espiral e chega naquele ponto da espiral, que é um centro. Aí, vamos lá. A pessoa recebe o Xing. Ela está cheia de desejos e com a mente poluída por uma civilização que está morrendo, com seus parâmetros, sua política, suas leis, a falta dos direitos de cada um, que seja das mulheres, dos pobres, e aí vem essa dualidade que agora está na nossa cara com um apocalipse now, com essas políticas do mundo inteiro, esquerda, direita. Eu me choquei quando eu vi que a esquerda é vermelha e a direita é azul, né? Ainda tem um centro, são 3 vasos maravilhosos que nós temos, né? Que é a Trindade, céu, terra, homem, que é a Trindade de todos, né? A Santíssima Trindade, Espírito Santo, o Pai, o Filho, e todas as religiões têm essa Trindade. Esse ponto de equilíbrio que está no centro faz com que essa pluralidade infinita, que não tem fim, porque essas 64 situações, o 8 vezes 8, ele vai perpetuando a vida indefinidamente. A questão, quando a gente vai jogar o Xing, é saber não se eu estou certa ou se estou errada. Qual é a tendência de movimento daquele momento para que eu me harmonize com ela? Você não é mais forte do que as leis da natureza. Se você falhar, aí é oráculo. E ela vai começar a passar as leis das mudanças para você. A Juliana, que é a minha produtora, está em São Paulo. Ela vai começar, eu vou dar um tempo, vou lendo com vocês. Depois ela vai novamente colocar os trigramas, como é que eles nasceram
Não, como é que eles deram a vida àquilo que a gente chama de natureza? Como é que eles deram a vida ao céu? Como é que aquelas linhas de cada trigrama estão dizendo o movimento energético daquela força da natureza, que são 8 principais? Depois disso, a gente vai, então, chegar à conclusão, porque nós temos 1h30, nós temos quanto tempo aí? Eu vou querer ouvir vocês depois para perguntas. 1h06. Agora já? Não, agora tem 24 minutos. Ah, tá bom. Então, as leis da mudança. A lei da evolução. Pode ficar mais aberto, mais próximo, Ju, porque eu vou ter que ler, então. A lei da evolução afirma que um sentido último, supremo, tal, cria e destrói tudo que existe. Essa lei afirma que a unidade gera a dualidade, e esta trindade gera tudo o que existe, ou seja, terra, homem e céu. Tudo que existe na Terra, tudo que existe no céu, tudo que existe no nosso ambiente humano. Tá? Então, são 3 forças que, no momento em que aquela unidade começa a pulsar, você tem uma fechada e uma aberta, mas tem o centro de onde ela saiu. E a trindade está em todas as religiões do mundo. A lei das mudanças. Essa lei afirma que tudo está se movimentando entre o progresso e o retrocesso, e que a permanência em um destes estados é apenas aparente. O ponto da roda que toca no solo só o faz por 1 segundo, para completar seu movimento circular, que retorna sempre para o mesmo ponto, até que complete o ciclo que faz esta roda girar. Esse movimento é circular, como o movimento das ondas do mar, das marés, dos ventos, do dia, da noite, etc. A circulação de nosso sangue pelo corpo também segue essa rota. Os polos complementares yin e yang estão sempre em movimento de progresso, quando ele abre, e retrocesso, quando ele fecha, se alternando entre um polo e outro, gerando assim energia e matéria. Desse pulsar, o abrir e fechar, e usando aquela figura da roda, ela está sempre girando, né? De um polo, de um ponto do círculo até o outro. Onde é que nasce o motor desse movimento? No eixo dela, no centro dela. Né? O cavalo puxa, e aquele centro é que vai gerando aquela grande roda. A vida é do mesmo jeito. Tá? Se eu vou mais para o centro e não coloco condições para ela do que eu quero, sucesso é ter muito dinheiro. Não sempre, nem sempre. É ter um dinheiro que você necessita para realizar sonhos. Tudo que é demais é tomado de você. Ou é tomado do próprio dinheiro, ou é tomado de sua saúde, ou é tomado de outras coisas, porque uma coisa é certa, todas as leis das mudanças estão buscando o equilíbrio e a harmonia. E não o excesso, e não o sucesso, e não o progresso. O progresso, ele vai vir quando você desce na perda, no não progresso, aprende com ele e retorna com toda uma experiência para seguir adiante, como foi meu aprendizado orgânico do Xing. Como eu não tive um professor, um grande mestre, meu mestre foi Vambi. Esse menino gênio, que com 9 anos cortava a cabeça desses sábios que queriam se vestir do conhecimento do Xing e ficar brigando com o outro. Aí você tem o Confúcio, extremamente político, e lutando contra quem? Lao Tzu, do Tao Te Ching, que tentava dizer para as pessoas, se uma faca está muito afiada, ela não serve, ela quebra, ela se desgasta. Então, ele vai dando nos seus aforismos, no seu livro, exemplo de como é que você chega a esse equilíbrio como um guia para você viver o seu cotidiano. Aí vamos para a lei da enantiodromia, os extremos revertem. Essa lei afirma que tudo que chega a ser extremo se transforma no seu contrário.
Claro, eu posso fechar minha mão mais do que isso? Não. Ela vai ter que começar a abrir para ela se movimentar, e movimento é vida. Essa está toda aberta, não tem mais para onde ir. Ela vai ter que se fechar. Então, é nesse movimento da roda, girando, entre o yin e o yang, entre aquilo que é certo e errado, o centro, o tal, o sentido. E esse sentido está nas leis da vida. Não está na tua cabecinha, na tua cachola de julgamento com essa parte do seu cérebro córtex, que, porque certo e errado, é uma doença da humanidade. Não digo nem doença, é uma fase pequena da evolução humana que não a tem nos povos primitivos. Eles não trabalham com certo e errado. O certo e errado envolve competitividade. Os índios trabalham com cooperação. Eles não são uma pessoa dentro de um grupo. Eles se interdependem, os animais também, todos os mamíferos trabalham em equipe. E nossa equipe, quando você está estudando e seguindo o Xing, é seguir as leis das mudanças. O que acontece, então? Nós estamos em torno de nós, cheio de energia, em eterno movimento. Ela não para. Ou ela está gerando, é um motorzinho de vida, onde vem a noite, né? Não, vem a noite, a fechada e o sol. Aí começa tarde, madrugada, noite, sol. Nas estações do ano, verão, aqui inverno, outono vai fechando, primavera vai abrindo, tum. E para que isso se permaneça gerando vida, nós temos dois polos. O de lá, mandado por uma estrela polar única, cheia de luz, que aponta a constelação da Ursa Maior. Nós, aqui no Brasil, tá? Quem manda em nós? Cruzeiro do Sul. 5. 5 fases da energia. O deles são 8 estrelas. 5 e 8. Uma vez perguntaram para o matemático como foi, PhD, como foi que a gente inventou os números. Sabe qual foi a resposta dele? Nós não inventamos os números. Foram os números que nos inventaram. O número é a divindade em atuação. Ele não é uma quantidade, ele é uma qualidade também. É também quantidade, mas não é só aí. Ok? Então, vamos passar o outro slide, tem mais um. Quando eu vou até o Xing fazer uma pergunta, nós vimos as leis das mudanças, que nunca um para no outro, que a roda não para. Ela tem um eixo central que está rolando. Assim são as leis das mudanças. Você se olhar o trigrama, que é isso que eu vou falar para vocês agora, com as linhas, como a energia daquela visão da natureza que você vai ver, você tem os 8 trigramas, que são forças naturais com as quais você vive. Ela te falou... no sudoeste você tem que começar com Xien. Então, Xien, o que é Xien? Nossa capacidade de criar, de realizar, de inspirar. É o metal, que é o ouro, por isso que a gente adora coisas com ouro, né? É a nossa cabeça e é o Pai. Ok? Como é que esses componentes do Xien se expressam energeticamente? Com 3 linhas com total energia. A primeira linha é a Terra, a segunda linha é o homem, a terceira linha é o cosmos. É tudo mais que existe fora a Terra, o homem e o cosmos. Ele é o Pai. Ele é a inspiração. É aquilo que nós chamamos de Deus Pai na Igreja Católica. É o céu. Olha só. Por que a gente fala, né, quando minha filha faleceu, a babá, meu neto tinha 1 ano e meio, ela disse assim, cadê mamãe? Cadê mamãe? Ela dizia, está lá no céu. Aí, quando a gente perguntava, disse, mamãe está no céu, ela não pode vir, é muito, muito longe. Ai, que cortava meu coração. Mas a gente tem a noção de que nosso ser é maior do que simplesmente o que a gente vê na Terra. A gente olha para o céu, ali tem um universo inteiro.
né? Tem bilhões de galáxias, tem planetas, tem... sei lá, hoje em dia se sabe do mundo inteiro. Também, quando você desce para dentro de você, tem a mesma coisa, porque o céu não é um local físico. O céu é o gerador principal da energia Yang, onde tudo está em movimento. Passa o segundo e ele fica no sudoeste. Se quer entender essas energias, você tem que ver isso daí. Por isso que Feng Shui tem que ser do hemisfério sul. A coisa muda. Aí depois nós vemos nossa linda mãe, a Terra. Nela tem todos os 5 elementos. A Terra talvez seja o planeta que está sendo muito vigiado por outras civilizações, porque é a única que tem todas as cores. Vocês já notaram que Marte é vermelho, que Mercúrio é azul, que a Lua é marrom, né? Na verdade, só quando ela está brilhante no céu é que ela fica com aquele tom branco. Na Terra tem todas as cores, quer dizer, tem todas as forças atuando, onde, quem sabe, outras galáxias, você só tem uma delas. E aqueles seres têm outras formas que não a nossa. Aí você entra na direção noroeste e encontra o quê? A Terra, nosso planeta, que é nossa passividade, é nossa nutrição, a gente come dela, é nossa receptividade, é o frio que a gente sente, né? É o ventre, é a mãe. Nós mulheres, nossa terra, e os homens também, a terra deles está aqui, onde está o umbigo, ok? E aí as linhas são todas abertas, é como se a força criativa pegasse a força receptiva para gerar a vida. Tudo começa aí, assim como uma mulher, quando se une com um homem, a junção dos dois dá um filho. Ninguém tem filho sozinho. Nem um homem sozinho, nem uma mulher sozinha vai conseguir gerar um filho. Nossa desregulada da natureza é tamanha que agora se faz isso no laboratório. E logo mais também a gravidez vai ser, vocês já devem ter, o pessoal da minha idade conhece, o Admirável Mundo Novo. E já surgiu, tempos atrás, Regresso ao Admirável Mundo Novo, dizendo quantas daquelas coisas absurdas que a gente ouvia em 1968, né, estão aí, todas já funcionando. Bebês alimentados em tubos, médicos colocando bebês já em desenvolvimento no ventre das mulheres, e mais tarde vai ser tudo um laboratório onde você recebe o filho comprado, sei lá de que jeito, se continuar como está nosso distanciamento das leis da natureza. O outro, então, pai e mãe. Aí nasce o primeiro filho. Eles entram em contato com o outro, nasce o filho. Olha quem é o filho do céu e da terra, que começa a gerar, recolher energia para gerar vida. A água. Nossa água. E nossa terra é o quê? Planeta água. Ela tem muito mais água do que terra. Dentro do sistema solar, nós somos o coletor de energia. E é interessante você ver os relatos de contato extraterreno. Eles estão dizendo que eles estão chegando com o disco voador e puxando nossa água. Eu tenho uma teoria muito louca sobre isso. Para mim, me parece que não são homens de outro planeta. Eles não têm um organismo formado como o nosso, que precisa da água. Eles já nascem em outros planetas dessa forma. Para mim, é um homem do futuro, porque tempo não existe. Quem de nós pode criar água? Ninguém. São forças universais baseadas nesse trigrama da água. Como é que eu, ao decodificar a água, eu posso fazer água? Não, porque ela é parte de 8 sistemas que são divinos. Vamos para o outro, então, a estação do inverno, o azul da noite, o sul, norte e sul, né? Aí surge, depois da água e do céu. Não, essa é a água. Não, esse é o líquido, desculpa. O fogo. O que simboliza essa linha inteira em cima do fogo, a linha embaixo inteira e uma aberta? O fogo é isso. O fogo não tem energia para queimar sozinho. Ele é dependente de uma fonte que faça ele realmente se incendiar e virar fogo. Tem um filme que fala sobre a descoberta do fogo, como no dia que o homem conseguiu ver
que havia uma queda de alguma coisa que fazia pegar o mato seco, o fogo, ele levou tempos para descobrir como ele podia fazer o fogo. E o motivo de todas as guerras, naquela época, eram tribos que iam tomar o fogo que o outro fez, porque não podia nunca apagar, porque eles não sabiam como reacender aquilo que caiu da natureza. Ele é o filho do meio, porque ele só pode existir depois da água, né? E ele é um casamento entre terra e céu, assim como a água e os outros trigramas do Xing todos. São filhos ou filhas dos de cima, do pai da mãe, né? do Xien e da terra. Vamos passar para o outro. A direção dele também está escrita aí. A direção do fogo, ele vem do norte aqui, tá? Porque o norte funciona no Brasil, aqui no sul. Na Bahia, o sol nasce no leste. Quando eu fui botar as placas solares na Ecovila, por isso que não dá para fazer feng shui, assim, fazer ele do hemisfério. De que hemisfério você está? Porque o que é bom lá, considerado o norte, aqui, em partes do Brasil, o norte é o sul. Então, é complexo isso, porque tudo depende do local central onde você está para se definir. Assim como consultar o Xing também depende de qual é a sua intenção. Aí até o livro das mutações pedir orientação ou oráculo, descobrir o futuro. Passa para o próximo. Isso tudo é para dizer para vocês que essas leis não são aleatórias, não nasceram na sua cabeça, elas formam a vida. Daí vem o filho mais novo nascendo. O criativo, que todas as 3 linhas inteiras, vai transar com a Terra, as 3 linhas abaixo, e ela tem um filho. Esse filho do meio, que é chamado Lago. O Lago é quieto, né? Ele é pacífico. Toda a vida dele fica embaixo. Os peixinhos lá, mas ele é plácido. Ele não é como o mar que tem ondas e cai, ou como o rio que corre. Então, ele é muito mais considerado metal do que água, porque ele espelha. E o espelho é feito com metal por baixo. E metal é uma energia que contrai. Você veja, porque todo mundo ama ouro, porque ele tem muito equilibrado esse elemento dourado, que é a cor do equilíbrio e da harmonia. Então, 2 linhas inteiras com uma partida simboliza as 2 inteiras embaixo, o movimento, e a aberta em cima, a placidez da superfície do lago. Ok? Outro. Aí tem outra direção. Aqui é o vento. O vento, onde é que tem mais movimento nele? Em cima, né? Ele pega as folhagens que estão no setor terra, aberta a linha. Ele passa e faz sacudir as árvores, né? Quem está plácido, recebendo a ventania, é a terra, é aquele que está na terra, porque o movimento é todo no céu. E ele está mais na direção, ele mostra a direção nordeste, que tem esses tipos de energia, a depender também do local onde você está, do centro onde você está. Sempre essas avaliações dessas leis da mudança, dos 8 trigramas do Xing, vão depender de onde você está. Que você é o centro quando você se dirige ao Xing para fazer uma pergunta. Ele vai funcionar girando essas energias, nessas 8 energias em volta desse centro, que é o motivo do que você perguntou, em qual setor a sua pergunta está. Tem vários setores: autoconhecimento, saúde, diagnóstico. Tudo isso no curso do Xing vai ser ensinado a vocês. Aí vem a montanha. Porque todos os mosteiros de tentativa de compreender o céu, de chegar à espiritualidade, estão lá no alto, como na China, que tem montanhas incríveis. Não é incrível a gente ver que um país que tem 5.000 anos de sabedoria, 5.000 anos de história escrita, tem muito mais
da não escrita. Mas escrita, tá? É a China. E os mosteiros ficam onde? Em cima da montanha. Por quê? Porque ali tem a quietude, tem a tranquilidade, tem a imobilidade necessária a esse centro. Tem a terra, tem as mãos que vão lá buscar as coisas que a gente precisa, né? A montanha são as mãos que agarra as nuvens, segura o vento, né? E ela tem uma linha onde toda a energia está no céu. Céu, terra, homem, olha lá, terra embaixo, a última linha, a do meio, homem, e a de cima, céu. Ela está com todos os circuitos montados para chegar a Deus. Ele é a mão que tenta agarrar a Deus lá em cima. Por isso que ela simboliza nossas mãos. Então, ter tranquilidade nas mãos. Daí vem aqueles movimentos do Tai Chi, da neurociência que pede para a gente vencer processos de trauma, repetir uma ação com muita tranquilidade. E aí vem essas pessoas que fazem anos e anos de Tai Chi, elas são super tranquilas, porque a mão dela se move dentro dessa tranquilidade, dessa quietude, desse centramento interno. Outra, trovão, relâmpago, esse dá medo, porque é uma energia, início, nascimento, madeira, é nosso fígado, que pode ir para a guerra ou então pode perdoar, compreender, abraçar, né? Ela tem esse movimento, olha onde a força dela inteira, dentro da Terra, a linha inteira com energia total, que vai para o bem ou para o mal, a depender do país, da civilização, da família, de como a criança cresce, se ela vai ser explosiva, como é o trovão, né? Mas também para logo o relâmpago, tudo que é muito explosivo, vem, arrebenta tudo e morre. Né? E não é uma coisa, por exemplo, que uma pessoa que está trabalhando esse seu centro vai gostar de viver. E aí eu vou contar uma história para vocês. Eu fui com meu livro debaixo do braço para poder conseguir levar ele a São Paulo, de ônibus da Bahia até lá, para entregar para a editora Cultrix, que era aquela que tinha as publicações mais sérias. Eu não queria meu livro, eu tinha acabado de sair do Rio de Janeiro recusando que meu livro fosse para a editora Era, porque era Nelson Mota que estava dirigindo essa editora. E ele disse para mim, mas seu livro é bom demais, ele não pode ser lançado assim. Você vai pegar e fazer 3 livros comerciais para você chegar a ficar famosa, depois a gente lança seu livro. Eu olhei para a cara dele e disse, eu te admiro muito, você é uma muito inteligente. Você está fazendo comigo e pedindo a uma mãe que acabou de parir um filho para meter ele de novo na barriga. Tá? Porque você quer dinheiro. Meu filho saiu. Se você não quer lançar meu livro porque você está vendo dinheiro, eu sinto muito. Eu vou para São Paulo lançar na Cultrix. A Nova era aquela que estava explodindo, estava começando naquela época esse movimento de autoconhecimento e tal. Né? Ela era assim, era todas aquelas coisas de espiritualidade, de feitiçaria, tudo vinha da Nova Era. Da Record, desculpa. Aí eu fui, o selo era Nova Era. Aí eu fui para o Cultrix. Quando eu cheguei na Cultrix, me disseram, olha, aqui chega 500 a 1.000 livros por dia. Ou você vai ter uma indicação, ou nunca seu livro vai ser lançado. Porque se você é desconhecido, eles largam você para o final, aquilo passa, vai chegando mais livro, vai chegando mais livro. Você tem que precisar encontrar isso. Um amigo meu de dentro da editora me disse, alguém que indique você, e alguém que eles respeitam. Aí eu liguei para o doutor Gustavo Correia Pinto, tradutor do Xing, e falei para ele, eu vim da Bahia, o Xing é meu pai, ele me educou. Eu escrevi um livro sobre como interpretar as respostas dele e gostaria de conversar com o senhor. Ele disse, eu tenho aula de tarde, você vem trazer seu livro. Eu não garanto nada, mas vem assistir minha aula. Aí eu fui. O homem morava num lugar, gente, Jardins. Eu tinha vindo de ônibus, carregando um peso, meu livro era dessa grossura, porque ele ainda não tinha sido editado, e era folha por folha uma página, né? Ele tinha 567 páginas, e desse jeito, lá fui eu para lá, sem um centavo. Subo lá naquele cobertura, com tudo de vidro, converso com ele, ele disse, depois que acabar a aula, a gente conversa. Sento lá na cadeira, adivinha o que aconteceu naquele apartamento todo cheio de vidro. Parecia que eu estava num disco voador.
o hexagrama de estudo daquele dia. 49. Trovão sobre trovão. De repente, no meio da aula, pipoca raio para tudo quanto é lado, os vidros começam a se mexer. Meu Deus do céu. A natureza respondeu. Ela veio dizer o que é que o trovão faz, né? Ele traz a chuva, ele está anunciando a fertilidade. Eu tive medo, mas ao mesmo tempo eu disse, vai cair a chuva, alguma coisa vai acontecer. Terminou a aula, a gente foi para o canto, ele abre meu livro, aquele bichão, né? E aconteceu o primeiro disparate da minha vida. A culto que você tem que dar referência de tudo que você escreve. Quem disse aquilo? Porque todos os livros não permitem que você entre com uma coisa nova, né? Você tem que citar de onde você tirou aquilo. E no meu livro tem escrito, não há o que mude, só há a mudança. E quando eu fui procurar isso, meu Deus do céu, isso entrou na minha alma, me ensinou tanto. Onde eu vi isso? Eu tinha 5.000 livros dentro de casa que eu tinha lido. Onde eu ia encontrar isso daí? Não sabia. Quem foi que falou isso? Eu digo, olha aí atrás do meu livro que tem quem disse. Aí, de onde foi que eu tirei isso? Ele chegou lá e disse, Helmut? Viu, Helmut? Os melhores livros do Sting da época eram do Richard, ou então do filho dele, o Helmut. Como eu não sabia, eu disse, Richard não foi numa época, eu estudei muito tempo. Mas o Helmut, eu estudei menos, deve ser do Helmut. Eu disse, quem escreveu isso fui eu. Aí eu, voltei no tempo, eu tinha lido num artigo de uma editora de revista, essa coisa dele, eu digo, pô, esse homem chegou lá, é isso mesmo. Não há o que mude, só há a mudança. Foi ele. Eu digo, me perdoe. Aí eu falei para ela, olha, é tanta citação que tem, porque ninguém é dono do Sting, a gente estuda milhares de autores. Eu estudei Gregory Bateson, antropólogo, eu estudei Jung, eu estudei tantas e tantas coisas que não tinham ligação direta no Sting para chegar a essa comunicação direta com ele, que fica muito difícil saber de onde veio aquilo. Você encarna, né? Você corporiza aquele conhecimento na sua vida. E sair fazendo citações é muito difícil. Ele pegou, mandou um bilhete para de aulas. Coloca o livro dela. Muito bom. Ele deu uma coisa e eu fui. Aí aconteceu outro milagre quando eu fui com Diálise. Então, quando você está em harmonia com o que a natureza precisa de você e daquilo que você realmente precisa para o seu desenvolvimento, os milagres acontecem. Como é que a gente chama esses milagres? Na linguagem da psicologia, sincronicidade. Um fato interno vai lá fora, explode na sua frente. Isso é usar o Xing como livro de sabedoria. É você chegar a criar as condições de mudança que vão operar milagre. E o que é consultar o Xing como oráculo? Existe essa possibilidade? Sim, mas é você quem fez isso. Seu ego chegou, pegou no livro, estuda o Hexagrama 4, a insensatez juvenil, onde ele fala, você veio até a mim me perguntar e quer dizer para mim como eu tenho que lhe responder? Eu enxuto. Você não vai ter minha resposta, você vai ter a sua resposta. Quem faz o oráculo do Xing é você. E vou contar uma história para vocês como é que eu descobri isso, ok? Aquela minha amiga que me apresentou o Xing jornalista saiu do Rio de Janeiro para me visitar na Bahia. Eu estava já em pleno estudo do Xing. Peguei as moedinhas, joguei. Vai dar tudo bem com a chegada dela aqui? O Xing disse, não. Ele falou um hexagrama e disse, acidentes estranhos estão em andamento. O que é que a pobre coitada da Eli, começando a entender o Xing, entendeu? Vai acontecer um acidente com ela. Luciana. Vai acontecer um acidente. O nome dessa jornalista era Liana Moreira. Ela com a Marisa Raza Bagaça, Bagaça, sei lá. As duas eram assim, os ídolos da Rede Globo. Ela me levou para conhecer Tom Jobim. Ela foi fazer uma entrevista com Tom Jobim. Nossa Senhora, que homem é aquele, gente. Eu fiquei tão emocionada quando eu entrei em contato com a energia daquele homem. Vocês não podem imaginar o que ele emanava, sabe? Que figura. Já está aí nas músicas dele, né? Um amor na natureza, uma entrega, uma paixão pela sensibilidade, pela conexão real da alma do ser humano com o outro. É incrível. Então, eu digo, um acidente vai acontecer. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu faço?
A Ariana chegou na Bahia, com um monte de troço aqui no rosto, e me contou que o filho dela, de 3 anos, o Bruce, estava do lado dela. Aconteceu alguma coisa no caminho. Se não fosse o Bruce, que ela brigava com o marido porque estava ensinando ele a dirigir, que com 3 anos já sabia que o freio de mão tinha que ser puxado, ela estaria morta. O carro ficou assim, ó, num despenhadeiro sem fim. Ali eu disse, vou quebrar com esse livro, eu não quero ver ele na minha frente nunca mais. Escondi ele lá em cima, de uma prateleira, numa fazenda que a gente tinha longe de Salvador, e cortei a comunicação com ele. E quando eu quis voltar, cadê o livro? Ele desapareceu do lugar que eu botei. Aí eu comprei outro e escrevi assim, por favor, nunca mais fuja de mim. Mesmo que eu lhe abandone, não saia do meu pé, por favor. Eu tinha 20 anos, gente, eu fiquei chocada com isso. Mas naquele momento eu disse, eu causei o acidente quando eu interpretei o Xing dessa forma, você não causa nada, mas as circunstâncias de mudança que estão em formação, se você der a sua energia na direção do oráculo, pode acreditar que ele vai acontecer. Aí eu xinguei o oráculo. Mas, como eu disse, faça dele seu livro de sabedoria. E quando é que você faz isso? Ju, você pode passar aquela imagem onde aqui está meu ponto, de onde eu estou partindo, com aquelas linhas, para mostrar para eles quando é que o Xing responde como destino? Ela está lá. Vamos dar um tempinho, gente, que primeiro tem a lentidão dessa distância toda entre eu e vocês, e depois ainda tem a distância entre quem está manipulando, com, com, comandando toda essa parte de imagem, está em São Paulo. Aí, ok. Aqui você está consultando o Xing. Imagine uma rota, como é que é o nome daquela? Cada lugar chama de um jeito. Rotatória. Isso aqui é uma rotatória. Aqui você vai para Salvador, aqui você vai para o Rio, aqui você vai para não sei aonde, você vai para onde você quer. Tá? São infinitas as possibilidades antes que você saia do centro. Daí todo o taoísmo e toda a civilização chinesa pede a gente para se mover a partir do centro. Aqui não tem destino nenhum pronto. Não existe um destino pronto. Tá? Depende para quais das estradas, das 8 possibilidades, eu vou me encaminhar. Eu tomo a decisão. Eu já estou aqui quando eu vou consultar o Xing. Você não perguntou o que é que você acha dessa decisão. Qual será o resultado? Já tomou. Tá? Já vendeu o apartamento. Qual tomou o dinheiro dele. Falando nisso, o Xing me protegeu daquela vez. Eu tinha vendido uma loja, eu trabalhava com moda de criança, né? Eu era estilista, e não, em Salvador, e estava com 50 mil no banco, era muito dinheiro naquela época. Eu perguntei do Xing, aí me apareceram com uma loja em São Paulo. Eu disse, compra essa loja em São Paulo? Ele respondeu assim, mova-se agora, porque as forças do destino estão se movendo, o trovão está chegando, amanhã não haverá mais dinheiro. No outro dia, eu tirei o dinheiro, mandei para o shopping, onde eu estava comprando a loja, no outro dia, Paulo tirou o dinheiro de todo mundo. Por que eu descobri que era política a decisão? Porque ele deu na linha da terra. Se ele tivesse dado na minha linha, seria eu a destruidora se eu tomasse aquela decisão. Mas ele me deu na linha da terra. Eu digo, a política já tinha passado, nós todos passamos movimentos, pessoas mais velhas aqui que estão comigo, movimentos políticos extremamente perigosos para nosso país. Não é a primeira vez que estamos vivendo isso. Entende? Então, naquele dia, se eu não ouvisse o Xing e resolvesse no outro dia tirar o dinheiro, eu não teria mais aquele dinheiro. Aí a manifestação já foi dirigida. Olha, no momento em que eu entro no meu carro, saio da rotatória na direção de Santos, eu não vou parar na Bahia. De jeito nenhum. Por isso é tão importante vocês usarem o Xing como livro de sabedoria quando vocês estão no centro, antes de se mover. Tá? Porque depois que você se moveu, o que eu posso esperar desse casamento? Já casou, botou aliança, já engravidou. Vai ser o quê? Vai ser aquilo
da combinação do que é aquela pessoa que casou com a outra, que pode dar certo ou pode dar errado. Aí, baseado nos dados que ele tem, ele faz a estimativa. Provavelmente haverá uma separação. Até que ponto você pode mudar isso? Tudo depende. Se foi no dia do casamento, você ficou sabendo que sua relação com aquele um ia chegar um dia que ele ia lhe bater por causa de bebida, você poderia prevenir, no momento que ele começasse a beber e estivesse apaixonado por você, você dizer, comigo aqui não. Você para de beber para ficar comigo ou vai embora. Ali ele poderia, por amor, mas depois de destruído tudo, você vai perguntar como é que eu faço para catar os cacos? Assim é usar o instinto como livro de sabedoria. Não trate os cacos, porque muitas vezes não tem jeito mais. Ninguém pega um copo de cristal e cola. Acabou-se. Né? E muitas das nossas relações são copos de cristais que têm que ser trabalhados diariamente com muito carinho. Meus alunos, para mim, são meus copos de cristais. Meus filhos, meus netos. A minha relação com a natureza são copos de cristais que precisam ser olhados e vistos com o melhor que você pode dar para eles e com muito carinho, muito cuidado ao segurar na mão, ou seja, para passar informação, seja lá para que for. É muito importante isso. Então, termino aqui. O I Ching é um livro de sabedoria ou um oráculo. Qual seria a resposta? Depende de você.